Falemos da brisa. Como eu estava a dizer, esta é a primeiríssima experiência fora do pequeno estúdio da Rádio Transforma. A Rádio Transforma é uma rádio online, foi criada há sensivelmente meio ano, um pouco mais, e que tem sido um laboratório de experiências, porque é uma rádio, isto no meu caso é um bocado quase a herdeira, digamos assim, de uma rádio mítica que existiu nos anos 90, que era a XFM. E, portanto, há todo esse imaginário que vem da X e que eu recuperei da X para criar esta rádio. É uma rádio muito diversificada na sua programação, segue uma linha, obviamente, orientadora. Há um denominador comum a todos os programas de autor, que é darem a conhecer a excelente música que se produz em todas as áreas, da eletrónica ao jazz, às coisas mais vanguardistas, à música do mundo. E, na realidade, até temos ali o Paulo Vieira de Castro, que foi um dos fundadores da Rádio Delírio, ainda no tempo das Rádios Piratas, e que tenho o prazer de contar com ele entre os nossos colaboradores. Tem um programa lindíssimo de música do mundo, que tem mais a ver com o universo árabe, e que todas as influências e os cruzamentos da música árabe com outro tipo de expressões e dialetos musicais, e faz um programa lindíssimo chamado Timbuktu. Portanto, eu e a Cláudia, que nos conhecemos também há muitos anos, quase há 2 décadas. Não fomos vizinhos. Não fomos vizinhos. Nem contaste os graus da escada, felizmente. Para já ainda não. Eu convidei a Cláudia para prosseguirmos nesta nossa aventura que já tínhamos vivenciado no passado, por diversas vezes, e ela alinhou. Então estamos a fazer este programa também na Transforma, uma vez por semana. E então hoje é a primeira vez que saímos das 4 paredes. Estamos na rua. E estamos na rua. Quero agradecer especialmente ao Arnaldo e também à Cátia, que não se encontra de momento aqui, por nos acolherem desta forma na Flaneur, e espero que possamos passar alguns minutos em boa companhia, não é? Com estas companhias que temos Sem hoje dúvida. aqui em cima da mesa. Vamos começar pelo António Pires Cabral. António Manuel Pires Cabral, um bom transmontano, um homem que... Já o trouxemos, já não é a primeira vez. Já o trouxemos, já não é a primeiríssima vez. Simplesmente, há um livro que saiu muito recentemente e que ganhou um prémio. É um livro muito autobiográfico, os poemas são completamente autobiográficos. Em que ele fala das marcas e dos produtos que marcaram a sua infância, a sua juventude. Sim, e que marcaram muitas gerações. Muitas. Não só em Portugal, como também pelo mundo fora. E podes apresentar a primeira marca universalmente conhecida, que me marcou para o bem e para o mal. Marcou-me através do meu avô. Para o bem e para o mal. Marcou-me através do meu avô, porque ele era assinante, e então era sempre uma alegria quando chegava à casa. Pois. Claro, gostávamos de dar uma vista de olhos. Tenho a dificuldade em dizer o título e o nome, mas eu vou tentar. Seleções do Reader Digest. Exatamente, seleções do Reader's Digest, assim mais devagarinho. Com a derrota de Hitler, o pai, um assanhado fã dos aliados em geral e dos americanos em particular, e dentre estes do general MacArthur, que citava com desvelo quase unção, não viu melhor maneira de mostrar o seu júbilo e gratidão do que fazer-se assinante das seleções do Reader's Digest, o que para nós, os filhos, eram só as seleções. O resto do nome era uma coisa espúria, negligenciável, e embirrávamos mesmo com aquele sinal abstruso que na escola não nos tinham ensinado. E só mais tarde soubemos que se chamava apóstrofo e tinha lá a sua serventia. Quando as seleções chegavam no correio, desfolhávamos mesmo antes do pai, dela buscando em primeiro lugar a fascinante secção da publicidade. Que bom seria podermos ter aquelas coisas, pertencer àquelas famílias obviamente tão felizes, viver num país assim bonito e grande e ainda com tanta coisa por explorar. E não apenas sonharmos com isso. Um dos anúncios dizia:
há um Ford em seu futuro e pela parte que me toca, não se enganou, pois passados 20 anos vinha ter de facto o tal Ford prometido. Depois passávamos às secções frívolas, flagrantes da vida real. Rir é o melhor remédio, legendas de caricaturas. Enriqueça o seu vocabulário, o que tentávamos sem grandes resultados, em boa verdade. Em rodapé, líamos ponderosas cogitações de gente tão ilustre que só podia ser americana ou equivalente. Os artigos propriamente ditos ficavam para o pai, não nos interessavam. E eu penso que naquele descaso, algum anjo da guarda defendia a nossa inocência das manhas das seleções, que eram, não o sabíamos então, um hábil mostruário do American Way, que o tal anjo da guarda não tinha a certeza de que nos conviesse. Eu acho muito curioso este poema e acho muito curioso este termo que ele empregou aqui. Ajuda-me. O descaso? Não, o desfolhar, não é? Ele não disse sim. folhear, disse Não, desfolhar. Provavelmente porque... Desfolhávamos, está aqui. Pois, porque normalmente nós lá em casa também tínhamos as seleções do Reader's Digest, que era, tu lembras-te disso também? Era um livrinho assim, uma revista pequenina, não é? É um formato talvez mais pequeno do que este livro. Eu detestava aquilo, sou-te sincero, não é? Já muito novo. Já tinhas a tua. Eu, apesar de ter alguns lado tios, crítico. ter os tios na América, não é? Que eram irmãos da minha avó paterna, que tinham emigrado todos para lá. Eu acho que gostava era de ver as anedotas. Eu achava que os americanos eram assim uns tipos em quem não se poderia confiar muito. Então aquelas seleções traziam já assim, água no bico. Então era um desfolhar das seleções, não era um folhear, era um desfolhar. E acho muito interessante que o António Pires Cabral tenha relembrado mencionado. essa memória. Eu vou replicar aqui com este poema que se chama Preservativos Durex. Isto era num tempo, eu já tinha contado isto, mas foi muito interessante. Eu tinha talvez uns 10 anos e havia sempre zonas proibidas na casa dos nossos pais, não é verdade? Escusado-se a dizer que o guarda-fatos, porque era isso que existia no quarto dos meus pais, era um lugar secreto e proibido. Um dia aventurei-me, não é? Oi. Aventurei-me, abri umas gavetas e tal, fui-me divertindo. Eles tinham ido ao cinema. E descobri preservativos numa das gavetas dos meus pais. Eu já sabia o que aquilo era. Ainda bem. Não sei se tinha sido o Joaquim Almeida que me tinha iniciado nessas coisas. Ainda bem que não pensaste que eram balões ou uma coisa assim. E achei muito curioso e não fiquei nada chocado com aquilo. Até fiquei razoavelmente contente e mais tarde por saber que os meus pais, enfim, que eram pessoas, mais bem naquele tempo os pais eram pessoas já muito velhas, não é? E os amigos também eram pessoas muito velhas. E estavam vivos. Estavam vivos e usavam o preservativo. Para eu não ter mais irmãos. A minha tristeza era essa. Então, António Manuel Pires Cabral, este homem absolutamente maravilhoso, que não sai de Vila Real, detesta vir ao Porto, e viaja entre Vila Real e Macedo Cavaleiros, Chacim ou Grijó, onde ele tem uma casa pequenina. É dos poetas mais respeitados neste país. Vale a pena descobrir, para quem nunca... Toda a escrita dele anterior é completamente distinta. Está aqui um volume da Assíria Alvim, que reúne poesia de muitos anos. É muito telúrica. Eu acho que ele é um pouco um torga do nosso tempo. É pai também de um excelente poeta, de uma nova geração, com 40 e tal anos, o Rui Pires Cabral. São ambos excelentes tradutores também, e inclusive traduziram um livro da Gradivo, um grande volume, já não me recordo como é que se chamava, Juntos, é uma tradução absolutamente notável. Na farmácia do pai, eu sabia exatamente qual era a gaveta onde se guardavam.
mal dissimulados entre outros artigos, os preservativos Durex. Não convinha que estivessem à vista. Pelo contrário, eram uma coisa melindrosa que exigia ocultação. Eram, nesses tempos, made in USA e vinham acondicionados em pequenas caixas que um olhar desatento podia facilmente tomar por caixas de fósforos. E isso não era uma coincidência. Era uma trapaça com que o puritanismo yankee camuflava a existência de uma coisa destinada a afrontar os mandamentos de Deus no que toca à multiplicação. É claro que em 1950 não se falava abertamente em preservativos. Sobretudo não era palavra que se pronunciasse na presença de senhoras. Trazia a ideia, perigosamente, de práticas impuras e pecaminosas, de que era conveniente resguardar sensibilidades femininas. Ah, sim. Esses eram tempos de pudor e compostura. Havia interditos salutares. Cada coisa ocupava o seu lugar. Não eram bem vistas as contravenções. Em conversas de homens, contudo, não havia tais cautelas. Falava-se livremente. No que respeitava aos preservativos, os mais cosmopolitas iam ao baú do francês buscar a palavra chemisette. Ao Sr. Saraiva, que tinha experiência de Brasil, ouvi uma vez, fingindo que não ouvia, pedir camisinhas na farmácia. Os restantes preferiram encobri-los com o véu propício da mitologia e diziam camisas de Vênus, em honra de quem, segundo a fama, patrocinava as manobras de alcova. Muito preservativo sorripiei da gaveta, meu Deus, instado pelos compinchas. Tínhamos 10 anos. E encontrávamos naquelas bizarras mangas de borracha uma utilidade alternativa. Enchê-las de ar como se fossem balões e brincar com os balões até que rebentassem. Ou uma mente mais devassa, dessas que medem tudo com a vara do sexo, o rebentar dos preservativos talvez sugerisse o deflagrar do êxtase no seu uso normal. Para nós, não. Para nós, rebentarem era só rebentarem. E o riso disso. E quando um rebentava, enchia-se outro. E depois outro e outro, até esgotar a pérfida caixa de fósforos. Digo, a caixa de preservativos Durex. É uma delícia esse texto. Bom, E agora, vamos para uma... Vamos? Vamos para uma menina, como eu digo, para uma menina. Eu conheci a Francisca Camelo através do Rui Spranger. Este livro é o primeiro livro dela, editado pela Apuro, que é uma associação cultural que tem vários projetos, entre os quais as edições. Eu apaixonei-me pelo modo como ela escreve, ainda não a conheço pessoalmente, e vou escolher, eu escolhi vários, mas agora é escolher daqueles que eu escolhi. E há aqui um que eu acho que... Desde que não tenhas escolhido os meus, não há problema nenhum. Não, que eu vi. Sou muito zeloso não. das minhas escolhas. Atenção. Vai este. O Rui Spranger, para quem não sabe, diz poesia em todas as segundas-feiras. No Pinguim. No Pinguim. A Francisca Camelo também participou, obviamente, em muitas das leituras. E participa, eu acho que ela é uma figura assídua das noites do Pinguim. Olha, escolhi o Meridiano. Não é escolha minha. Eu sei, eu andei a buscar. Ouvindo o rádio na cama, tão pálidos bêbados os dois, e ele tão alemão, naquele verde é o castanho triste dos olhos teus que me ausenta de mim própria. É neste corpo branco que pousas em negrume, e de repente sou de outro Atlas, sem nunca ter saído desta cama, neste porto tão pequenino e pouco misturado. E ele não sonha. Mas é noutro continente que habito, enquanto mordo as tuas mãos, gemendo no pó de uma terra laranja e batata doce sobre a mesa. Eu aqui tão europeia, tão menina, só contigo carregando pesos doces de mulher. Como verdade ou monogamia, só contigo, digo. É no hemisfério sul que quero dormir. Cansei as brasiladas, o farsi,
A Europa tão séria, preocupada com o arrasto do metro suburbano. Eu estou aqui, ouve. Eu estou aqui. Aqui. Não dentro do outro, mas aqui. Demasiado fora de ti. E é isso que me assalta. E se o meu pescoço nasceu de manhã, dorido e manchado, fingirei que fostes tu a pintá-lo, algures, noutro meridiano, trazendo-me à cama café forte, amargo e preto. Ouve, isto não é um poema. Vai falar das convulsões, dos delírios de ovos dançantes, da paragem de digestão. Escuta! Se isto não é um poema, dá licença eu mencionar a casa doente, os restos excessivos da ceia de Natal a apodrecer junto ao silêncio, que todos comem. Porque a mãe dorme e a casa tão bonita, enfeitada com o primor de quem preparou a mesa mais solitária do ano. Isto podia ser um poema, mas não há amor que redima. A mãe do Xanax e do Seroxat, que sonha com fadas cor-de-rosa e que ama o amarelo, porque é a cor da pulseira que lhe dão e ela fica tão feliz. A mãe que nunca foi tão bela, mas mostra a barriga na urgência psiquiátrica, enquanto diz, olha, pareço um Buda. E chora, chora tanto, com medo que o amor a tenha largado de vez. E eu aqui, a ver tudo de longe, eu gostava tanto que isto fosse um poema. Mas não é possível redimir este Natal. Já não dá para perdoar os 365 dias deste maldito ano atrófico, as 60 miligramas no estômago da mãe, as convulsões e a espuma ao canto da boca. Ela dorme tardes inteiras, com medo das vozes na cabeça e das vozes da beleza, e sonha com passeios pelo parque da cidade, antes de adormecer em posição fetal. A mãe pede muito que ninguém a veja assim. Eu gostava que isto, sim. Eu gostava tanto. Isto podia ser um poema. A mãe podia estar boa. Quando pergunto, quando este poema podia não ser assim tão triste. Mas a mãe, ela dorme. A mãe dorme. Tão bonita. E eu não esqueço. A mãe dorme e isto não é um poema. Eu atrevo-me a ler um outro da Francisca Camelo. Tinha que ser. Pois, não sei porque é que diz isso. Eu já arrumei. Desculpem, mas eu acho este poema tão atual e este poema devia ser lido por uma mulher. Dá cá que eu leio. Desculpa, mas acho que sim. Quer dizer, não quero dizer que os homens também não os homens não também. possam sentir na pele, Claro mas que os homens também infelizmente... sentem na pele. Poema ao assédio. Senhor motorista, quando eu era pequena, diziam-me que era mau ser feminista. Agora dizem-me só que não é preciso. Mas, senhor motorista, quando disse que me levaria para a sua casa, quando falou em coisas que me deixaram com medo e asco, quando disse que eu era tão simpática, e se era tão simpática, e se dizia que não queria, então queria de certeza. Sei que a culpa não é sua, sou eu que olho nos olhos, uso batom, vestido curto, sou educada e por norma até sorrio. Porque me ensinaram assim. Bom dia, boa noite, por favor, obrigada. Senhor motorista, agora receio as ruas da minha cidade. Não gosto que me olhem. Fecho as pernas. Desvio o olhar. Ele está a olhar para mim. E agora? Agora vou fingir que vejo a paisagem. Ele continua. Olha-me pelo reflexo do vidro. E agora? É melhor ver se a saia está baixa. Não sorrir, não olhar, não falar. Fechar as pernas. Fechar as pernas. Fechar as pernas.
fechar as pernas. E agora? Agora dou por mim a correr na rua ao som de um disparo que nunca aconteceu. Senhor motorista, não foi por mal que não engracei consigo. Quem sabe numa próxima vez. Até lá, um bom dia, boa noite, por favor. Obrigada. 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 Obrigado. Há um poeta que eu e a Cláudia gostamos particularmente, e não só. A tradução, como toda a gente sabe, é uma reescrita, não é? Por assim dizer. E então, nós encontramos pela vida fora muitas traduções que subverteram completamente a originalidade do texto, não é? Neste caso, a tradução do Mahmoud Darwish pela Campo das Letras, já extinta, foi feita pelo Albano Martins, que faleceu recentemente, e que, para além de um enorme poeta que foi também um tradutor excelente, com um respeito enorme pelo poema original. E, de facto, pegando numa edição que eu já tive a oportunidade de o fazer em francês, sim, não propriamente na língua original do Mahmoud, apercebi-me que realmente a tradução do Albano era extremamente fiel ao texto original. Nós já lemos este texto várias vezes juntos. Sim. Eu conheci o Mahmoud Darwish através de ti. E este texto é um dos meus favoritos. Resta-me dizer que, sim, para além deste Jardim Adormecido, de onde extraímos este poema que vamos ler em conjunto, iremos também visitar uma edição que a Flaneur, eu passo a publicidade, mas não há problema nenhum, que a Flaneur publicou recentemente, com uma paixão imensa também, não é, Arnaldo? Pela escrita do Mahmoud. E acho que são os dois únicos livros que existem em português de Portugal. São. E depois vamos ler aqui um texto, um excerto. Tu vais ler um excerto, sim, um texto. O poema chama-se O Soldado que Sonhava com Lírios Brancos. Sonhava com lírios brancos, com um ramo de oliveira, com seios da amada floridos à noite. Sonhava, disse-me, com um pássaro e flores de laranjeira. Sem complicar o sonho, percebia as coisas tal como as vivia e sentia. Uma pátria, disse-me, é saborear o café da mãe, é voltar ao fim do dia. E a terra? Eu não a conhecia. Não sabia que ela era a minha pele e o meu coração, como se diz nos poemas. Mas subitamente via, como se vê uma loja, uma rua ou jornais. Tu ama-la? O amor para mim é um pequeno passeio, um copo de vinho, uma aventura. Darias a vida por ela? Não. Estou ligado a esta terra apenas por um editorial, um discurso inflamado. Ensinaram-me a amar o amor por ela, mas nunca senti que o seu coração era o meu. Não aspirei o cheiro da erva, das raízes, dos ramos. A que era semelhante o seu amor? Ardente como o sol? A saudade? O meu caminho para o amor é uma espingarda, o regresso das festas, os vestígios antigos, o silêncio de uma velha estátua de época e origem indeterminadas. Falou-me do momento das despedidas, de sua mãe chorando em silêncio quando o enviaram para um lugar algures na frente, da sua voz lacrimosa, cravando-lhe na pele um novo desejo. Ah, se ao menos as pombas crescessem no Ministério da Defesa. Ah, se as pombas... Fumou um cigarro. Depois disse-me como se saísse de um pântano de sangue. Sonhei com os lírios brancos, com um ramo de oliveira,
com um pássaro abraçando a manhã, num ramo de um limoeiro. O que viste? O que fiz? Espinhos vermelhos brotando na areia, nos peitos, nas entranhas. Quantos mataste? É difícil contá-los, mas só fui condecorado uma vez. Se é assim, descreve-me um dos mortos. Tenda de vento sobre o cascalho, o homem abraçava os astros desfeitos. Uma coroa de sangue cingia-lhe a larga fronte e o peito não tinha medalhas, porque não se esforçara no combate. Tinha o aspecto de um camponês, de um operário ou de um vendedor ambulante. Tenda de vento sobre o cascalho, morreu de braços estendidos como dois regatos secos. E quando lhe procurei o nome nas algibeiras, encontrei duas fotografias. Uma da mulher, a outra da filha. Ficaste triste. Mahmoud, meu amigo, a tristeza é um pássaro branco que não entra nos campos da batalha. E os soldados cometem um pecado, se comovem. Acolá, eu não passava de uma máquina cuspindo fogo vermelho e transformando o espaço num pássaro negro. Mais tarde falou-me do seu primeiro amor, de ruas distantes, das reações depois da guerra, das fanfarronadas na rádio e nos jornais. E quando dissimulou a sua tosse no lenço? Voltaremos a ver-nos Numa cidade longe daqui. Ao quarto copo, tu partirias assim? E a pátria? Não faças caso. Eu sonho com lírios brancos, com uma rua sussurrante e uma casa iluminada. Procuro um coração bom, não munições. Um dia ensolarado, não um instante louca vitória. Fascista. Procuro uma criança sorrindo à luz do dia, não um lugar na máquina de guerra. Vim aqui para viver o despertar dos sóis, não o seu poente. Despediu-se. Andará à procura de lírios brancos, de um pássaro que recebesse amanhã num ramo de oliveira. Percebia as coisas, tal como as vivia e sentia. A pátria, disse-me, é beber o café da mãe e voltar a casa tranquila ao fim do dia. Por favor. Nós não estamos habituados às palmas. Não. Mas podem continuar. Mas Joaquim Almeida agora vai introduzir, em cada programa que gravemos, mesmo a sós, Claro. vai introduzir sonoplastia de claps, não é? É assim que se diz, claps. É uma exigência agora. Não queremos outra coisa. Então vá, agora da edição da Flaneur. A edição da Flaneur. É um excerto. Deixa-me tirar um mapa cor-de-rosa. Tu que só conheces o amor quando o amas, não perguntas o que é nem o procuras. Mas quando uma ocasião uma mulher te perguntou se na verdade não era o próprio amor que amavas, foste evasivo e esquivaste à pergunta respondendo: amo-te a ti. Ela insistiu: não é o amor que amas? Disseste-lhe: amo-te a ti por ti. E deixou-te, porque a ausência dela não te podia ser confiada. O amor não é uma ideia, é uma emoção que pode arrefecer ou aquecer. Vem e vai. É um sentimento que adquire forma e dimensão e tem 5 ou mais sentidos. Por vezes aparece-nos na forma de um anjo com asas delicadas, capazes de nos arrancar da terra. Por vezes investe contra nós como um touro, deixa-nos estendidos no chão e vai-se embora. Outras vezes é uma tempestade que só identificamos depois da devastação que provocou. Outras vezes ainda cai sobre nós como um orvalho da noite, quando uma mão mágica ordenha uma nuvem errante. Mas todas estas formas se fundem, se tornam visíveis, perceptíveis e tangíveis numa mulher, não numa ideia. Amamos a tentação da forma e a imaginação dedica-se a indagar que de misterioso e estranho guarda. As almas conhecem-se e desenvolvem proximidade através da forma, que brilha graças à sua essência.
E é possível que divirjam na interpretação de que o corpo diz ao corpo e partam em busca de outra transparência, dissolvendo-se em corpos repletos de água, harmonia e música. O amor é caprichoso, mutável, resistente à identidade. É o acometimento que confunde paixão e iluminação. É o que não conheces e sabes que não conheces. É a consumação do significado no não significado, em virtude da sua excessiva tendência para a gratuitidade e para o esbanjamento. É a antítese da repetição e da pretensão de emendar o ar com cor. Caso contrário, pode converter-se no matrimónio, em que a correção mútua substitui a improvisação da poesia indispensável ao amor. A prosa das tarefas domésticas não serve para conservar 2 peras frescas no prato de mármore, nem para incitar o desconhecido a travar o conhecimento. Tem de haver mistério. Tem de haver mistério para que o amor continue a ser surpresa e dádiva. Portanto, não abras o armário que guarda os segredos da natureza dela. Agora continua. Se a paixão adormece, o amor desloca-se pouco a pouco para a luz diurna da amizade. Dizes-lhe: quão bela é a amizade à medida que envelhecemos. Eu apoiado em ti e tu em mim, unidos pela compaixão mútua num lar de idosos já sem forças para a memória. No entanto, prefiro apoiar-me na minha bengala a apoiar-me em ti. Não quero ver Romeu e Julieta, Cais e Laila envelhecerem diante dos meus olhos. O amor tem um prazo de validade, como a vida, a comida enlatada e os medicamentos. Prefiro que o amor caia vítima de paragem cardíaca quando no apogeu do desejo e do arrebatamento, como o cavalo que cai no precipício. Perguntei-te: quem é ela? Disseste: tem tantos eus que eu próprio não a conheço. É ela e não ela. É ela e todas quantas a fazem. Quando se juntam num poema amoroso de múltiplas origens, almejam a satisfação do que não pode ser satisfeito. São movidas por um chamamento que nos avassala, sem que nos demos conta de que ainda não chegou, por uma renovada sede junto à fonte. É ela e não é ela. Presente e ausente, como se a sua presença contivesse a minha ausência e a sua ausência contivesse a presença dos detalhes. Desdobra-se em tantos nomes que não há como saber se é ela, ou se ela é ela ou uma das mulheres que a minha caprichosa imaginação inventou. Mas parece-me que é uma invenção, pois nunca confundo nomes. Nunca me dirijo a outra usando o nome dela, que esqueci por tão poucas vezes o ter usado. Perguntei-te: então sabes amar? Surpreendeu-me a tua resposta. O que é o amor? Como se eu não houvesse amado a não ser nos momentos em que imaginei amar. Como quando me arrebata a mão que da janela de um comboio faz um aceno, talvez não dirigido a mim, e ao qual retribuo com um beijo distante. Ou quando, à entrada de um cinema, vejo uma rapariga à espera de alguém e imagino ser esse alguém. Sento-me na sala, a seu lado, e vejo-nos numa cena romântica projetada na tela. É-me indiferente se estou triste ou feliz, ou triste no final do filme, porque a procuro depois do final. Todavia, quando cai o pano, não a encontro. Perguntei-te: estavas a fingir, meu amigo? Disseste: tinha por hábito inventar o amor quando necessário, quando caminhava só na margem do rio, ou de cada vez que o nível de sal me subia no corpo, inventava o rio. Eu acho que convém dizer que este texto, a nosso pedido, foi escolhido pelo Arnaldo para nós lermos. Nós pedimos ao Arnaldo para ele escolher um texto que significasse, aliás, todos significam neste livro, mas e então ele indicou-nos este e foi uma excelente escolha. Ai, deixa-me ver. Olha, pode ser? Pode.
Fala um pouco do Henrique. O Henrique. Eu tenho este livro dele, Suicidas. O Henrique tem vários livros publicados. Ele tem uma antologia não, ele tem ele tem um blog que se chama Antologia de Esquecimento, que é extraordinário, onde faz grandes críticas não só aos livros, aos filmes, à música. Ele tem nas Caldas da Rainha, uma vez por mês, num teatro, que deixa usar o espaço, e então ele leva lá os poetas, leva lá as pessoas de quem ele gosta e que ele admira para falar sobre livros. Henrique Bento Fialho. Henrique Bento Fialho. Temos amigos em comum, e é uma pessoa que estimo muito e que gosto muito daquilo que ele escreve. Escolhi para este livro, é Suicidas. Ele escolheu várias pessoas da literatura que se suicidaram e fez o seu texto sobre eles. E eu escolhi Ana Cristina César, brasileira, que tu tanto gostas, e eu também. Essa mulher que voou para a morte. Há sempre a hipótese, caro leitor, de aportares nesta insónia e de parares com uma mulher a andar debaixo do temporal. A chuva ensopa-lhe a roupa, escorre-lhe pelo rosto, mas não lhe rouba o cigarro, porque o cigarro vai meticulosamente resguardado debaixo da palma da mão. A mulher caminha sincopadamente na direção de um carro mal estacionado. Podia caminhar na direção da rua Tonelero, que seria exatamente o mesmo. Podia caminhar sentada sobre a loucura dos dias, desprotegida, mas livre. Porque a mulher caminha sem donos e pensa sincopadamente nisso. A mulher que caminha nunca leu Virginia Woolf, limita-se a chegar a casa, acende a lareira, abre uma cerveja e ouve em solidão um disco antigo. Um disco antigo. Tudo é mais bonito quando à voz se junta um piano. Um piano que também caminha debaixo da chuva e dança e brinda e se abre para nunca mais se fechar e pôr mão na urgência dos calendários. É bem provável que, ao aportares nesta insónia, dês com uma mulher desmotivada, sem tempo para pensar em operações de salvamento. Entre o silêncio das palavras e uma página em branco, não há assim tanta agitação, pelo que a mulher prefere a página em branco. Todo o silêncio ergido sobre o próprio silêncio parece-lhe um exercício fírvulo. Daí que poupa alguns tostões no silêncio e prefira caminhar sob o temporal com o cigarro meticulosamente resguardado desta solidão que matiza a vida. Não lhe resta paciência para melodias natalícias. O rastro dos atentados em Bombaim já está demasiado gasto para que ouça seguir por esse caminho. Um caminho perdido no tempo, como o de infinitos atentados a toda a hora cometidos no mundo. E no carro, ouve alguém falar de amor. Mas não é bem de amor. Comove-se. As histórias da vida comovem-na. Contam-lhe que uma jovem se suicidou depois de ter sido massacrada pela sua artista favorita durante um casting para um programa de televisão. Fica triste ao ouvir a notícia. Que sabe ela do mundo? Sabe das greves. Caminha. Continua a caminhar pela chuva adentro. A sua despesa pública jamais será capa de jornal. Os jornais dão-lhe agora para a semana toda. A semana toda passa num instante. O tempo anda com uma pressa dos diabos, os diabos também. Ela não. O tabaco está a acabar e ela caminha sincopadamente debaixo da chuva, sem qualquer tipo de urgência, e pensa em si como se fosse o leitor a pensar numa mulher que caminha. Estendo as mãos para a fogueira e aqueço-me sem me queimar. Deixo o perfume da roupa invadir-me a memória e lembro-me de um voo antigo, uma incursão por bairros degradados. Os do amor. E rio.
desalmadamente de estar viva e escrever assim os meus dias como se fosse uma adolescente. Rio-me desalmadamente do sentido que há em não haver sentido algum para os eclipses cotidianos da vida vidinha. Rio-me deste suicídio lento e contínuo e continuo a caminhar, como quem desabafa, como quem descontrai, porque eu não me conheço mais, me perco. Quero que façam o meu horóscopo, que digam, você é assim. Muito bem. Eu não trouxe a Ana Cristina César. Pois não, infelizmente. Pois. Mas queria fazer esta ponte entre Portugal e o Brasil. O Brasil hoje tão sofrido. E sobretudo o Brasil ali do Rio de Janeiro, porque esta poeta que nós trouxemos hoje é portuguesa, vive no Rio de Janeiro há muitos anos e, curiosamente, ela vai absorvendo a cultura brasileira, como, aliás, nós portugueses fazemos com toda a facilidade, desde que nos conhecemos e desde que nos transformamos em viajantes, em globetrotters. E, portanto, a escrita dela é maravilhosa porque há aqui expressões que são já caracteristicamente do Brasil canarinhas, mais propriamente. É uma poesia sublime que vai de um lirismo total até alguma atitude mais desconcertante e... Tu conheceste-a? Não. Não. Ah, não? Pois Não. Não a conheceste a ela. Conheci alguém que me trouxe os livros dela. É verdade. Chama-se Kali Boreas. Pois. Boreas Tu não é um conheceste termo a Kali. que em grego quer dizer o vento, a brisa vinda do norte. E, portanto, é com esta... Mas autografou-nos o livro. O meu e o teu, não é? Sim, a Kali. mas foi a amiga dela. Ah, foi a amiga dela, não foi a Em Kali. nome Está dela. bem, está bem. Tu tens aí uma escolha já, não tens? Sim, foste tu que escolheste. Okay. De mar a pó. Chove. Olha a chuva, meu poeta. Sou eu que chovo. Vinda das nuvens, caio na terra. Quem me dera cair no mar, para em minha origem naufragar meu corpo vazio. Peço desculpa. Não é nada disto. Corta aqui. Corta aqui. Peço desculpa. Nós às vezes cortamos, Era mas eu é que estava a raramente, reinventar. porque nós nunca nos enganamos. Claramente 10 vezes. De mar a pó. Chove. Olha a chuva, meu poeta. Sou eu que chovo. Vinda das nuvens, caio na terra. Quem me dera cair no mar, para em minha origem naufragar meu corpo navio, ser a cristalização do levantamento da onda, do abrir branco da espuma antes de chegar à praia, do reflexo instantâneo do plenilúnio num ponto fixo das águas, do sulco de um primeiro fio de sol no horizonte plúmbio, ser um instante apenas, um instante constante no devir dos segundos e dos séculos, ser simples como um instante, ser feliz de não existir um resto que se mova e morre, ser aquilo e ser tudo e mais nada, mas estou a um dedo de desabar no tempo e me pulverizar. Mar, nuvem, chuva, pó de mim, quem me dera cair no mar. Os óculos. Alma pródiga. É o título. Abri a janela e a alma saiu-me por ela, doida nas cócegas do vento e volando-se a alma. No vazio fiquei mais calma, livre de gesto e pensamento. Fechei a janela
E foi quando a alma ficou atrás dela, vinda do vento da noite, bate no vidro, alma, que se esse teu pavor me espalma, fico sem corpo que te açoite. Não abre a janela e, exausta de bater nela, descarnada, minha alma morre. Calando-se a alma, agora nem o vazio me acalma, já nem lá fora o vento corre, porque abre a janela. E todo o nada entra por ela, me arranhando a madrugada, e lúcida minha alma, lá dentro me sorri, tão calma, e eu cá fora alucinada. Kali Boreas. E queres falar um bocadinho da Raquel Nobre Guerra? A Raquel Nobre Guerra, eu estive uma vez com ela, ela faz-me lembrar uma daquelas personagens dos filmes da novela Vague. É uma personagem não, uma pessoa que tem o seu mistério e tem o seu encanto e adoro tudo que ela escreve. Conquistou-me, lê muito bem poesia. E gostava de voltar a estar com ela. Não sei se ela vai gostar de nos ouvir. Acho que vai, ela gostou da outra vez. A Maria Teresa Horta não gostou nada. Olha, mas a Maria Teresa Horta não gosta de ouvir ninguém a dizer a sua poesia, por isso não podemos fazer nada. É evidente que nos Sim. mentem quando põem por escrito que é preciso imaginar Sísifo feliz. Como assim? Renunciar ao cigarro no peito inimigo, rebocar o morto para lhe lamber os pés? Que vale a pena andar aqui com o propósito de ter ponta por se estar vivo ainda que falido? Precisamos de Sísifo doente e formas febris para encher o bucho filosófico a toque de punheta. Uma vida sem relato para diminuir a expectativa. Porque, na verdade, não há gerações intoleráveis. Há momentos em que o homem se torna imóvel e gerado para um só momento. O de estar de tal forma comprometido com a sua época que lhe resta apenas ser ridículo e mentir. Que me desculpem, senhores putas. Não é fácil dirigir esta merda sob o olhar do entendimento num país onde o poeta nos leva o talho a casa e se morre de fome num país cheio de poetas. Dei por mim no resumo da documenta que, quanto a mim, perde para os westerns. Dei por mim sozinho na cena de porrada ao futuro, cabrões de vindouros, se isto não é um grande filme. E estava certo. Dei por mim a propor duelos. Café e pistolas para dois. Eu estou aqui indecisa entre um e outro. Hoje é o nosso aniversário e não sei de ti. Informaste que vou deixar de te ver na suma das ruas que nos ligam. E eu que julgava saber de geografia, tive o meu esperado momento Joyce. Um olhar cúmplice de coisas que eram tudo o que se movia à minha volta. Um acidente incomparável a um fôlego de céu ao nível do chão. Não é fácil trazer alguma coisa para casa neste continente escuro. Há desertos incapturáveis. Sabes, já não fujo para o ponto do cais, onde fomos tomados pelo lugar do morto. Estou na mesma página, ou talvez mude, mas vou acabar, como te disse, com o amor. E de uma vez por todas, talvez caibas nesta chuva de chumbo que me leva a aplaudir virada para uma parede de luz. Quanto a isto, garanto-te, o truque é dar uma cheirada na côdea vazia e ocupar a espertina no livro de crochê que já a minha avó dizia: um dia isto há de servir-te. Raquel Nobre Guerra. Ela fala aí no Joyce, não é? Sim, fala. Engraçado. Não, estou a pensar no Joyce e estou a pensar também naquelas cartas trocadas entre ele e a Nora, a sua mulher, não é? E que foram um escândalo completo, não é? Na época. Porque desconhecia-se. Não, foram publicadas muito mais tarde, já depois da morte dele.
mas desconhecia-se por completo que as questões que ele levantava à sua mulher sobre práticas solitárias de sexo eram depois empregos nos seus romances, não é? Mas a sua interlocutora mais válida, aquela que lhe dava as respostas necessárias para que ele pudesse depois utilizá-las nas personagens que criava, era precisamente a Nora que eu explicava, o que é bastante curioso. Portanto, se quiserem saber, eu acho que grande parte dos romances de Joyce acabam por ter também a participação ativa da sua mulher. Podemos seguir com um dos meus poetas preferidos. Ah, sim. Eu não sei porque gosto muito. Há vários poetas com o nome Daniel. É verdade. E todos eles. Daniel Maia Pinto Rodrigues. Esse nome, por acaso, esse nome não me é estranho, mas. Daniel Jonas. Bom, vamos ao Daniel Jonas Mais hoje. algum Daniel, não me lembro. O Daniel Maia Pinto Rodrigues é esta personagem maravilhosa que está aqui, que me fez a grata surpresa de aparecer hoje. E para quem não conhece o Daniel, é absolutamente urgente e vamos trazê-lo cá. É uma coisa que eu gostaria de transmitir às pessoas, é que o Arnaldo aceitou o repto e, portanto, a partir já do mês de março, Sim. nós vamos trazer sempre um poeta, um excelente poeta, ou uma poeta, que será nosso convidado ou convidada e que estará aqui à conversa connosco e que ilustrará a conversa com os seus poemas e lançando também um segundo repto, que é Exatamente. trazer os seus poetas favoritos, de eleição. Exatamente. E nós vamos ler juntamente com... Portanto, o Daniel virá muito proximamente, ou será a primeira personagem. Vai ser a nossa a estar cobaia. presente na nossa conversa. Soube há um quarto de hora, não é? Não sei. Se conseguirei. Não é amanhã, não é amanhã. Hoje vamos ler o Daniel Jonas, que é também um dos nossos poetas preferidos de todos os tempos. Sim. Cláudia, eu iria começar por este livro, que já Sim. tem uns bons pares de anos, que se chama Os Fantasmas Inquilinos. Pois eu esse não tenho. E depois poderás Leio visitar... aqui do Sonotono. Sim, ou tens aqui, inclusivamente, o último, então o último, sim. o último livro dele, É esse. que foi Prémio de Literatura Ok. em 2018. Prefiro ler o último. Pronto. Chama-se A Falta Saliente. Obstinadamente invisto contra uma corrente contrária que obstinada investe contra mim uma musa de saliente falta. Libertar-me bem queria, mas não sei se o medo, se a circunstância, se a melancolia me treme quando só o lance resolvia, me limita quando a imensidão pedia, me oxida o aço à porfia. Tudo à volta me comprime. Tudo à volta me comprime uma mesquinha condição e, ó Nil, às vezes não existe em teu machado língua afiada, tuas ensinadas varinas de sinuosas varizes, tuas empenadas narinas de empinados narizes, às vezes, ó Nil, é só o vazio e as suas raízes. Obstinadamente busco um país que me maravilha, um país das maravilhas. Não esta Portugalice do ali borda-se, gato à janela, lindo postal, calçadas e motivos, velhos desdentes, sim, já agora, não sei lá bem, pois bem, já cá não mora. Obstinadamente, busco um país sem história para contar. Confiar que haverá uma mesa e um lugar onde se perspectivem coisas depois do dia oblongo e da cidadela tomada. Essa mesa e esse lugar nem sequer meus. Busco qualquer coisa que não isso. Busco. A tépida esfera, a plúmbia fronte, ou afundar os dedos num sôfrego e talvez abster-me na insistência quando a dúvida fosse um sólido na tua cabeça e já não houvesse tampões para o horror. Talvez sim, então sim, talvez abster-me. Os teus poetas não me valem. Os teus poemas e os teus poetas não se lhes dá que eu morra
E esta pluma é um xamã que arde sem se ver na mandíbula dorida de apertar a palavra, inexistente sílaba de oclusão. Se houvesse uma goteira a preservar da noite o cerrar do livro, se houvesse maneira de não morrer, insisto obstinada e dementemente, busco um país. Esqueço-me da corrente que acomete, falha a previsão, é um fusível, um grifo alcandurado nos cabos de alta tensão. Penas pesadas a dos mitómanos serem investidos numa sociedade sem grifos, onde galifões beijam com saliva viperina o lábio rubro do inocente efebo e lambuzam a mordiscadela posterior com desvelo clínico e libações ordinárias. Este é o teu país, ó Nilo, que destrói as ondas e as praias e descura feridas individuais de beijos sociais, o mensageiro do amor que as vagas tala a trazer-te a proposta disjuntiva sem saída. Se a cana do nariz intacta, então a cana de pesca partida. Não cresças, não ainda. Espera um pouco, para sempre nestas linhas, ser quem és. Deter-te é contra a vida, um revés contra a natura. Eu sei, posso ser louco. Eu sei que a vida passa e é urgente. Eu sei que as flores se abrem para a beleza. Não desconheço as leis da natureza. Mas és tão de repente tu, ingente, a mão tão pequenina que me davas e que ontem era minha, hoje é tua. E ontem, ainda, andávamos na rua e davas uma conchinha e a apertavas. Pois bem, hei de acertar meu desatino e, em troca, ser velhinho, o teu menino. Daniel Jonas. Cláudia, eu vou avançar com o Luís Costa. Avança. Esta é a nova coleção dirigida pelo Walter Ugumem. É apresentada hoje nas Correntes de Escrita da Palma de Varzim. Foram publicados 4 livros até agora. Temos aqui 2. Temos aqui 2, exatamente. E tem a chancela do Walter e, portanto, qualidade não falta. Nós encontramos hoje para ler o Luís Costa, que detesta ser biografado e, portanto, eu vou escusar-me a falar dele. Não é ele. Não é ele, é outro. Ele não gosta de ser Também não biografado. gosta Também de ser não gosta. biografado. O outro também não. O outro também não. E... Mas o Luís Costa é uma pessoa muito ativa nas redes sociais. E tem poemas que ele está constantemente a traduzir e a postar na sua página de Facebook, que vale mesmo a pena a ler. Coração negro, vem, venda-me os olhos, prende-me as mãos e as pernas e ferme a espádua com uma navalha de ponta e mola, para que a febre do amor me entre no sangue e ilumine o meu coração negro. Vem, beija-me a face dorida e mete o anelar sujo da tua mão direita no buraco do meu lado esquerdo, para que a febre da noite te entre no sangue e acenda o teu coração negro. Meu Deus, dá-me um cântico sereno como uma blasfémia, para que no meu coração negro se faça luz. Sei que nesta criança velha que atravessa os grandes nevoeiros, com um gladiolo na boca, existe toda a luz e o sangue ácido da luz. Não a luz dos meios-dias, mas sim a luz do averno nos longos corredores noturnos. Ah, suma sabedoria que aprendi a soletrar com os obscuros e brutais esfoladores do norte. Sim, sei que nesta criança há uma luz úmida, túmida, como a durabilidade dos gelos do norte. Ó criança que bebes a luz amarga das feridas dos pais, pelos cântaros devotos, abro-te as portas deste livro para que nele edifiques a eternidade da morte. Está aí um marcado. Está aqui o marcado. Eu gosto das palmas. Gostas? Gosto. Gosta? Gosto. Porquê? Está
a gente aqui, é divertido. É bom ler isso com pessoas. Geralmente somos nós os dois e o Kim. O Kim vale por um batalhão de pessoas, nós sabemos. Mas não nos bate palmas. É capaz de nos dar na cabeça, mas não nos bate palmas. A genealogia do poeta. O poeta ergue-se do seu leito ainda luminoso. O poeta ergue-se, procura, escuta, mas não encontra, mas não ouve nada. Só a mudez de um Deus degolado. A mudez. Ah, esse som horrível, fétido e pardo. O poeta sabe que tem de desbravar o território das palavras ocupadas, gastas, podres de tão ocupadas, ocupadas com os louros dos rouxinóis. O poeta está sozinho nos bosques do desespero, antes as palavras, sozinho, cercado pelas palavras. O poeta sabe que, para sobreviver, tem de ocupar o território das palavras ocupadas, tornar-se o grande bárbaro, o cândido algoz, assassinar os outros poetas. Oh, Cláudia, eu gostava de te lançar uma provocaçãozinha. Ui, então, tens aí eu acho que sei o que é. Extra coleção. É, extra coleção. É. Ah, ok. Boa. Eu acho que é divertido, é muito divertido. Houve uma reedição agora dos contos Gin Tónico, não foi? E dos novos contos. Nós já falamos sobre Mário isso Henrique Leiria. no programa. Que não reeditaram só os contos, mas também poesia, teatro, ficção. São vários, acho que são 3 ou 4 volumes. E que é outro lado de Mário Henrique Leiria que não está tão conhecido. Há gente que de facto foi injustamente esquecida e que vale a pena resgatar desse estádio, não é? E aqui aparece um poema chamado Aviso Urgente, e é um aviso urgente resgatarmos o Mário Henrique Leiria desse adormecimento a que foi votado. Vamos ler esta cega rega para crianças? Ok, quem começa? Eu ou o Tinoco? Continua. A velha dormindo, O rato roendo. a velha zumbindo, O rato correndo. a velha rosnando, O rato rapando. a velha acordando, O rato calando. a velha em sentido, O rato escondido. a velha marchando, O rato mirando. a velha dizendo, O rato escutando. a velha ordenando, O rato fazendo. a velha correndo, O rato fugindo. a velha caindo, O rato parando. a velha olhando, O rato esperando. a velha tremendo, O rato avançando. a velha gritando. O rato comendo. E vou visitar, só por breves instantes, aqui outro queridíssimo amigo, o João Habitualmente, de quem tu gostas particularmente, Daniel, não é? Eu também. E vou ler aqui uma coisa divertidíssima. Amor é óleo de amendoim, óleo de milho, óleo de figa de bacalhau, óleo fula, óleo de palma, óleo de soja, óleo de girassol, óleo need is love. É absolutamente delicioso. E então há aqui um pequeno conto sobre a papaya. Ia já há 9 meses uma nau lusa a boiar no oceano, entretendo-se a marugem como podia em diálogos desgastados pela ventania. Andar de nau dá cá um pau. Pois é, eu diria mais, andar de nau lusa dá cá uma tusa. Pois é, eu diria mais, de nau ou de bote, endireita-se-me o chicote. Pois é, eu diria mais, farto de barcaças, chatas, traineiras e escaleres, só me faltam mesmo as mulheres. Pois é, eu diria. Um súbito grito interrompeu os marujos. Terra à vista!
Que vês tu, zarolho? Perguntou o capitão Gães. Vejo uma mulher nua com um grande fruto na mão, a bombordo ou em Monte Gordo? Voltou o capitão, que era de Sotavento Algarvio. Na praia. Alerta, vamos a ela! A mulher, assustada com o mau aspecto da turba, deu às de vila. Diogo, persegue-a! Era Diogo Cão, que desde que descobrira Angola nunca mais parara de farejar. A mulher, lesta como o suão, deu de frosques, largando o enorme fruto na areia fina da praia. Homens, papaya! Diogo, busca! Frosques, ataca! O capitão, nervoso, relinchava, mas de nada lhe valia. Chegados ao areal da mulher, só restava, jazendo tranquilo, o enorme fruto que lhe tombara das mãos. Desolado, comeram-no, mesmo com a casca. Esta é a triste história da papaya. Acho que o nosso querido Joaquim Almeida está ali a dizer-nos adeus. Sim, mas eu queria só que pegasses... Em quem? Na Andreia. Está bem, já está. Já peguei. Andreia já publicou vários livros, mas é pela Cosmorama, por exemplo, mas é curioso porque os livros de Andreia mal chegam às livrarias, desaparecem. E agora, nesta escolha, nesta edição do Walter, temos aqui alguns desses livros que andam desaparecidos e estão aqui reunidos. Eu confesso que já andava há muito tempo atrás da Andreia, só que nunca a encontrava, ela estava sempre a fugir de mim. E agora já tenho uma Andreia, já posso levar para casa. E de facto vale a pena ler e vale a pena conhecer, porque o que ela escreve provoca sensações. Andreia, na minha opinião, é das grandes poetas contemporâneas. Eu também acho, sem dúvida. Eu escolhi... escolhi. Vai ser este. Ardia sim o meu pavio, cheirando a roupa ao fim do dia para fazer ideia de uma mulher. Com nostalgia e repulsa, como sem cio, surpreendia-me o meu cheiro e um prenome, um espelho, a sua grande solidão. Raspava a pele e o couro cabeludo, invocava no escuro a minha alma. Eu vou repetir aqui. Que eu aldrabei aqui uma palavra. Ardia assim o meu pavio, cheirando a roupa ao fim do dia para fazer ideia de uma mulher. Com nostalgia e repulsa, como sem cio, surpreendia-me o meu cheiro e um prenome, um espelho, a sua grande solidão. Raspava a pele e o couro cabeludo, invocava no escuro a minha altura, como de uma torre. A geração e o vento vergando as fogueiras. Bebia o que fosse capaz de acelerar no sangue um rasto de lume em pastagens vazias. O último litro de sangue, aceso, lambendo-se, relâmpago em delírio de perseguição. Um Deus saudoso dos que vai punir, debruava a fogo as paisagens povoadas, repousava nas clareiras com bagas comestíveis, fantasias de destreza, um fósforo entre as unhas, algum sebo e uma mecha de cabelo incendiada a meu favor. Por muito que te digam o contrário, a beleza é melhor que a candeia, o braseiro onde escaldá-la até soltar-se a rouca pele do coração. Nenhum esforço se compara à comoção que nasce de uma forma, mulher, rapaz, indómito fauno ou flora, fronte, nuca, caule, casco, veio, uma linha basta, movente, o vislumbre do imenso ser para te redimir do remorso, da vida limpa que forjaste, sem desejo ou derisão.
obrigado. Foi mais uma brisa. Muito obrigado por terem vindo, por terem emoldurado aqui a nossa prestação e prometemos mais depois para março. Está quase Se aí. alguém, porventura, quiser visitar um destes livros, ou outro, pode fazê-lo também. Estamos aqui com vontade também de escutar outras vozes. Portanto, não se inibam. Não vou ler da Cali Boreas, que é um livro fantástico, que eu escrevi uma crítica muito positiva sobre esta autora, que vale a pena conhecer, pessoalmente, como eu conheci, e sobretudo, momentos, a literatura dela, que é lindíssima. Aliás, os elogios que os dois fizeram a esta autora são muito merecidos. Nasceu em Portugal, vive há 7 anos no Brasil, mantém um português perfeito, o português que ela aprendeu em Portugal, é muito apreciada no Brasil e deverá ser mais conhecida agora com este seu primeiro livro também em Portugal. Que bom ter registrado isso, Daniel. Traz para a poesia imagens de grande beleza, algo de cariz fantástico que falta na poesia. Há um certo medo em colocar palavras líricas e esta autora coloca-as. É bonito de ver porque são palavras belas e aqui o belo não é lamechas, é mesmo belo. Ela coloca, esse lirismo é muito cirúrgico, não é? No caso dela, porque não é, como é que eu ia dizer, não satura, não é? Portanto, não, porque é de muito bom gosto. E daí a elegância com que ela escreve. Nós temos medo de falar do vento ou do bosque. A Andreia fala do bosque, falar do medo do escuro, não é? Portanto, opta-se por falar em coisinhas um bocadinho engraçadas. São também termos e são partes de um imaginário que é muito teu também, na tua escrita. Não, mas é por curioso, isso que eu gosto. é curioso. Não é? Também. Não deverei ser O o teu único a imaginário gostar. está polvilhado de seres estranhos, de lobos também, de bosques, de lagos, não é? Do paulismo, do quietismo. Exatamente. Portanto, há muita contemplação e muita... E é por isso que eu gosto.